Bom dia, com muito amor, paz e alegria para você que está em casa. Servidos, um cafezinho? Vamos começar. Hoje, 26 de fevereiro. O tema da nossa mensagem é Seja Curado. Para hoje, então, vamos pedir cura, restauração, libertação, hein? Tema: Seja Curado. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Nos períodos antigos, a lepra era um símbolo do pecado que se manifestava fisicamente na pessoa, tornando-a inacessível e indesejável pela sociedade, sendo até mesmo expulsa para viver confinada em algum lugar fora dos muros da cidade, em uma condição degradante e isolada. Essa pessoa deveria ficar excluída e se tornava um símbolo de castigo. Além disso, havia a própria discriminação sofrida e ainda o sentimento de inferioridade. Então, antigamente, né, as pessoas que tinham lepra, a comunidade, né, a sociedade dizia que ela tinha feito um pecado, né, ela tinha cometido um pecado muito grande ou estava numa vida de pecado, né, eles entendiam dessa forma. A lepra é como se fosse a sujeira que ela estava fazendo. Eles tinham a lepra como um símbolo, né, do erro, do pecado. Aqui vemos um leproso quase morto fisicamente, destruído emocionalmente. Aquele homem não tinha já nenhuma perspectiva de vida, nenhuma esperança de dias melhores. Mas quando Jesus entra na cidade, o leproso vê a solução que mudaria seu rumo. Então aqui demonstra, né, que ele já estava isolado, porque antigamente eles moravam muitas vezes até fora da cidade, né, porque as pessoas falavam, puxa, se eu me aproximar desse leproso, o pecado dele vai vir para mim. Era mais ou menos assim a forma que eles pensavam. E quando Jesus entrou na cidade e esse leproso soube de Jesus, ele enxergou esperança para a situação dele, para o problema dele. Olha isso. Você notou com que liberdade ele chegou até Jesus? Ele praticamente disse: Olha, Jesus, o seu poder é capaz de me purificar. E qual foi a resposta de Jesus? Quero, seja purificado. Então, aqui é para que a gente tenha também, né, esse discernimento que Jesus ele é uma pessoa acessível para todos nós, né? Então, a partir do momento que eu realmente quero ser curado de algo, eu preciso chegar e pedir, falar, Jesus, né? Me cura, né? Cura em mim o que eu não consigo curar, o que a medicina não consegue curar. Ele pode fazer isso por todos nós, né? E aqui a leitura, né, quer deixar bem clara essa questão. Primeiro, a pessoa que estava doente, o leproso, ele veio até Jesus, ele deu o primeiro passo. Ele tinha esperança no coração dele, né? Então, assim, para as coisas acontecer, não é somente Jesus, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Quantos aí estão doentes, né? Não só a doença do corpo físico, mas doente da alma, do espírito, né? E não consegue se libertar. Por quê? Tem a questão da humildade, né? Tem a questão da esperança, de acreditar, tem que querer. Se você pegar todas as passagens, né, de Jesus, né, que está na Bíblia, as histórias, né, os milagres que foram feitos, as pessoas primeiro vinham até Jesus, enfrentavam as multidões, né, queria pelo menos tocar, né, que nem a mulher que sangrava há vários anos, né, que ela foi lá e foi curada, mas ela teve esperança, ela teve fé, ela foi atrás, ela se moveu. Nós precisamos nos mover na direção de Jesus, né, de Deus, senão nada acontece. E geralmente no final do milagre, Jesus ele sempre dizia: "A tua fé te salvou". Então você precisa crer, você precisa acreditar, né? Então de nada adianta a gente ter uma fonte, né, inesgotável, uma fonte que tem tudo. Se nós não acreditamos, se nós não temos fé, se nós não temos esperança, nada acontece, né? Então as pessoas falam: "Puxa, por que Deus não me cura? Por que Deus não me cura?" Porque pode ser que muitas vezes você
não está conectado o suficiente, você não acredita o suficiente para que ele possa operar um milagre na tua vida. Tem tudo isso. Os nossos pensamentos, eles são muito enganosos, né? Eles nos enganam o tempo todo. Nós precisamos realmente ser vigilantes, né? Continuando aqui, então vamos lá. O leproso, né? Ele praticamente disse para Jesus, então, olha, Jesus, o seu poder é capaz de me purificar. E qual foi a resposta de Jesus? Imediatamente, quero, seja purificado, né? Ele não encontrou em Jesus somente a solução para o problema externo, mas também para um problema que estava em seu coração e em sua alma. Quando você tem a vida restaurada por Jesus, você não tem somente a solução dos seus problemas externos, mas a cura para a sua orfandade. Então, aqui também ele já aproveita, né, e já puxa um gancho relacionado a órfão. Muitos não sentem, né, não entendem que Deus é o nosso Pai, né? E Deus, Jesus é a figura de Deus, é o próprio Deus que se fez homem para viver aqui, né, a nossa experiência humana, para entender um pouquinho do ser humano. Então, as pessoas, elas se sentem abandonadas, né? Elas se sentem órfãs, é como se não tivesse alguém por elas, né? E aqui ele fala, né, que quando você procura Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, ninguém chega até Deus se não passar por Jesus, né? Jesus é o próprio Deus, é o caminho mesmo, né? Que veio aqui para realmente redimir todos os nossos erros e pecados, né? E nos conceder a salvação. Salvação essa em todos os aspectos, inclusive aqui, né, nessa experiência humana. Mas aqui nesse parágrafo aqui, ele fala, né, que quando você aceita Jesus, né, além de todas essas curas, essas restaurações, né, nós resolvemos a questão da orfandade, da paternidade, né, você entende que você tem alguém que cuida, que zela e que te ama, né? E que você nunca está sozinho. Então, você resolve essa questão, né? Você deixa de se sentir órfão, você deixa de se sentir abandonado. Então, quando você tem aceitação, olha o tanto de coisas, né? De situações que você resolve dentro da sua vida, né? Há uma vida vibrante que deixa de estar presa em hospitais, macas e fica livre para sonhar com um amanhã muito melhor. Você também tem liberdade de pedir o que necessita a Ele, portanto, peça. Então, eu não sei qual é o seu problema, né? Se é um problema no corpo físico, se é um problema espiritual, qual é a sua doença, né? Mas no dia de hoje eu quero te trazer clareza, o que não está, né, no seu alcance, no alcance de médicos, né, no alcance de Deus sempre estará. Então, para hoje, peça, né, conversa com Deus, alinhe o seu relacionamento com Ele, sabe? Peça para Deus, Senhor, cura o que eu não posso curar, né? Ame em mim, me ensina a amar em mim o que eu não consigo amar, porque geralmente as pessoas elas estão assim tão adoecidas, né, na alma, no espírito, vamos dizer assim, que ela não vê graça em nada, nada tá bom, né? E aí aquela doença que ela tem, né, na alma, ela acaba repassando isso para as pessoas à volta dela, né? Tem algumas leituras que dizem, né, pessoas curam pessoas, né? E pessoas adoecem pessoas. Então você vê tantas pessoas amargas, né? Tantas pessoas adoecidas, e aí ela fica com raiva da doença, do problema dela, porque ela não encontra solução. Ela acaba ferindo, machucando todas as pessoas que estão em volta, né? E nisso ela acaba afastando as pessoas dela, porque nós vamos conseguir ser curado por pessoas também, pessoas que já passaram por situações parecidas ou até iguais ao que estamos passando, né? Então a experiência dela, o testemunho dela vai nos dar uma direção, vai nos dar um norte de como nós podemos fazer para sair daquele problema, para ser curado daquilo, né? Então, no dia de hoje, eu quero te convidar, né,
a pedir para Deus, sabe, Senhor, me cura, né? Me cura dos meus traumas, do meu medo, da minha ansiedade, né? Dos meus vícios, do meu problema de saúde. Explica para Deus qual é o problema de saúde, né? Então, assim, Deus, ele é o médico dos médicos, né? Então, tem até uma passagem, né, que Jesus, eu acho que um dos discípulos, né, falou, mas o Senhor está aqui jantando com essas pessoas, né, tipo assim, com um ar de repreensão e discriminação. Como assim Jesus estaria ali com aqueles impuros, né, vamos dizer assim? E aí Jesus fala, né, o médico, ele vem para quem? O médico vem para quem? Para tratar os saudáveis ou para tratar os enfermos, né? É os enfermos. Então, assim, Jesus, ele vai estar disponível e ele vai estar no meio daqueles que estão enfermos, seja enfermos no corpo físico ou seja enfermos no quesito, né, no corpo espiritual, né? Então Jesus, ele tá sempre por ali, sabe, sondando os filhos, né, acompanhando. Ele quer o nosso bem o tempo todo, ele cuida da gente o tempo todo, né? Tem situações que acontecem e a gente questiona Deus, mas por que disso? Por que o Senhor permitiu? Porque Deus, ele já está enxergando lá na frente como seria, né? Então ele sabe, a gente precisa fielmente acreditar que ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? A partir do momento que realmente eu entrego, né, a minha vida, o projeto da minha vida nas mãos dele, o que ele decidir, nós precisamos aceitar e pedir compreensão. Senhor, por que disso? Né? Eu aceito essa situação, eu sei que é momentânea, é uma circunstância, não é para a vida toda, mas por quê? Por quê? Por quê? E vai vindo as respostas e Deus vai treinando, vai deixando você aperfeiçoada, né? Com competências para superar tudo aquilo, né? Então, nós precisamos questionar Deus, né? No sentido, por quê? Por que eu estou passando? O que eu preciso aprender com essa situação? Qual é a habilidade, né? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu escolha? Coloque as pessoas certas na minha vida, coloque as oportunidades certas na minha vida, né? Então, para hoje, converse aí com seu pai, converse com Deus, peça clareza para ele, e você também precisa ser claro, né? Você precisa também dizer, como eu falei, todas as curas que Jesus fez lá 2000 anos atrás, teve a participação do ser humano, teve primeiro, né? A autorização, a pessoa ela quis, entendeu? Ela foi permissível, ela permitiu que Jesus fizesse aquilo, porque aqueles que estão com o coração endurecidos, né, até querem a cura, mas eles não querem se dispor, se mover, se direcionar para Deus, não vai acontecer o milagre, né? Então lembra daquela frase, né, no final de toda a cura, de toda a restauração, a tua fé, Jesus falando, a tua fé te salvou. Então hoje Jesus fala para você, né? Você pede, Senhor Jesus, se tu queres, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar desse trauma. E Jesus olha no seu olho e diz para você, eu quero, seja curado, seja restaurado, seja purificado, entendeu? Jesus fala isso para você, mas você precisa ir atrás, você precisa dar o primeiro passo, você precisa aceitar, né? E essa questão do aceitar, que muitas vezes nós não praticamos isso. A gente até quer o milagre, sim, mas a gente não quer fazer renúncia, né? Como é difícil o ser humano renunciar. Aqui fala, né, que a lepra era, as pessoas tinham um símbolo como se fosse o pecado. Tem muitas situações nas nossas vidas que está nos escravizando, que está nos adoecendo e a gente não consegue largar. A gente não consegue largar porque nós estamos escravos daquilo. Se aquilo me prende a tal ponto de me escravizar, eu vou conseguir ser curada? Não, eu preciso querer deixar, né, o velho ir embora e realmente ser uma nova criatura. A partir disso, tudo começa a ser transformado, né? Então, para hoje, diz aí, sabe, no dia de hoje, fica mentalizando, dominguinho, né? Não sei se vai na missa, na igreja, vai fazer um almoço para a família, né? Mas fica mentalizando, né? Senhor Jesus, cura em mim o que eu não consigo curar, cura em mim o que os médicos não conseguem curar, cura em mim o que o meu psicólogo não consegue, o meu terapeuta não consegue, né? Cura em mim. E ele vai te curar, mas você precisa desejar isso de todo o coração, ter esperança,
né? Esperança de que é possível ter fé, se mover, se inclinar para Jesus, para Deus, tá bom? A frase de reflexão hoje é: há algo maior para você revelado no poder da cura, o relacionamento com o Pai. Então aqui quando ele fala que quando nós estamos doentes, quando a gente aceita a ajuda de Jesus, nós somos curados, né, externamente, né, emocionalmente, espiritualmente, e o melhor de tudo, a gente cura essa questão do abandono, da orfandade. Indicação de leitura bíblica é o Salmo 25, palavra-chave é cura. Outra coisa também que eu quero, assim, pedir para que vocês avaliem, né? Como eu falei, né? Pessoas curam pessoas e pessoas adoecem pessoas, né? Seja um instrumento de cura. Quanto mais você ajudar, você praticar, né, boas ações, caridade, quanto mais você ajudar aquele que está mais necessitado que você vai se curando, né? O bem que você está fazendo para o outro faz muito mais para você mesmo, você que está fazendo, você que está praticando. Então, seja um instrumento de cura, cure as pessoas, né? Leve a boa nova, leve a luz para a vida das pessoas. Comece a praticar isso, você vai ver o quão bom será a tua própria vida, né? Não seja um instrumento de doença, né? Não leve problema, não fica amaldiçoando a vida de ninguém, porque aquelas pessoas que fazem isso, quanto mais ela faz, quanto mais ela pratica o mal, maior será a maldade dentro da vida dela, maior será a maldição dentro da vida dela. Então, queira sempre ajudar, ser uma pessoa do bem, ser luz na vida das pessoas, seja um instrumento de cura, porque aquela doença que você tem, seja no seu corpo físico, seja no seu corpo espiritual, a partir do momento que você se dispor a curar outras pessoas, você será curado, você será restaurado, você será levantado novamente à vida. Tenha certeza disso, do que eu estou dizendo, tá certo? Então, hoje fica o dia todo, né, refletindo e falando: Senhor Jesus, cura em mim tudo aquilo que eu não consigo curar, né? Cura em mim tudo aquilo que os médicos não conseguem curar, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tudo pode. Então, se o Senhor queres, né, o Senhor pode. E Jesus vai responder para você: eu quero, seja curado, né? Então, em nome de Jesus, esse nome tem poder, tá? Então é isso. Tenham todos um excelente domingo. Fica na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e que você seja curado de tudo que você necessita no dia de hoje, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.